FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, iniciando essa semana aqui, continuando na série Evangelho de Mateus. Eu estou ao vivo pelo canal da Rádio Mais FM no YouTube, Mais FM 90.9. Vamos pegar hoje aqui Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 8. As palavras de Jesus são as seguintes: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem da boca. Bom, nessas palavras de Jesus, no início aqui do capítulo 15, ele é questionado pelos fariseus, os líderes religiosos, porque os discípulos de Jesus contrariavam as tradições dos líderes judeus. Os discípulos de Jesus, eles não seguiam as regras físicas, porque haviam regras implantadas. Além da lei de Moisés, existiam mais de 60 regras, aliás, mais de 600 regras impostas pelos líderes religiosos daquela época. E eram regras como lavar as mãos, como se vestir, como se portar, o jeito de comer, o jeito de sentar, o jeito de entrar, o jeito de sair. Eram milhares de regras, muitas regras. E a regra que os líderes fariseus aqui estavam questionando a Jesus é porque os discípulos de Jesus faziam as refeições sem lavar as mãos. Então, olhem só para vocês verem. Os seus discípulos estão aí, Jesus, comendo sem lavar as mãos, descumprindo a tradição dos líderes religiosos. Por que eles fazem isso? Aí Jesus ele começa a trazer um ensinamento com relação a isso. Foi a mensagem de sábado. Se você não assistiu a mensagem de sábado, corre no canal no YouTube lá e procura pela data, Dose de Fé de Sábado. Eu expliquei que o primeiro mandamento que Jesus ele coloca aqui em questionamento é que eles estavam descumprindo o mandamento de Deus para cumprir uma regra humana. Eles estavam colocando as leis dos homens acima do mandamento de Deus, violando o mandamento de Deus para cumprir tradição humana. E isso não pode acontecer. Aí Jesus ele começa a dizer e citar essa palavra falada pelo profeta: Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Ou seja, a adoração deles na prática da lei, na prática da palavra, estavam cumprindo uma lei, cumprindo uma tradição em nome de Deus. Para eles, na cabeça deles, era para Deus. Mas Jesus disse que essa adoração, que essa prática, que essa tradição era uma farsa. Era uma adoração falsa, porque o intuito era que fosse para Deus, mas na verdade era simplesmente para o ego deles, simplesmente para fazer a vontade deles, simplesmente para ter o prazer de obrigar, de impor essas regras para as outras pessoas. Eu não sei o que se passa na cabeça do ser humano, porque desde o princípio da humanidade, as pessoas tentam escravizar as pessoas. Existem pessoas que tentam colocar pessoas sobre o jugo, sobre a escravidão. Gente, quem escravizou o ser humano foi o próprio ser humano. As próprias pessoas ficam querendo dominar as outras. Eu não entendo o que passa na cabeça de um ser humano querendo dominar o outro, querendo subjugar o outro, querendo fazer do outro refém. E hoje a escravidão ela foi abolida, né? Graças a Deus, mas ainda existem algumas escravidões físicas por aí, em alguns lugares, pessoas que fazem pessoas trabalhar por um preço muito menor, pagam uma mixaria,
sabe? Abusa do trabalho da pessoa, abusa da inocência da pessoa, muitas vezes da ignorância, porque a pessoa não é estudada, porque a pessoa veio lá da roça, porque a pessoa não tem muito conhecimento, aí acaba explorando a pessoa, explorando o trabalho dela, não paga aquilo que ela merece, aquilo que é honesto, simplesmente porque a pessoa não tem conhecimento, ela não tem informação. Então tem muita gente que escraviza e abusa das pessoas porque elas acham, a pessoa é boba, né? Então eu vou aproveitar dela, eu vou ter lucro em cima dela. Isso é escravidão, isso é pecado. Mas outras coisas, a escravidão literal de bater, de fazer a pessoa trabalhar lá à força, ela foi abolida. Mas a escravidão moral não. A escravidão emocional não. A escravidão da fé não, porque tem muita gente subjugando pessoas, fazendo pessoas andar em regras criadas por homens. E ao invés de ensinar o mandamento de Deus, ao invés de ensinar as escrituras, porque a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus não muda, Jesus garantiu que os céus e a terra irão passar, mas as palavras dele jamais vão passar. A Bíblia não vai mudar, independentemente se A, B, C, D ou G quiser fazer alguma alteração. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela está selada, firmada para sempre no céu. E sabe quem garante que a palavra de Deus jamais será mudada? O próprio Deus, que criou os céus e a terra e tem o controle de todas as coisas. Ele que fez tudo. Não existe homem que se levante, que queira fazer e que queira mudar e que queira fazer do seu jeito. Ele pode até mudar, ele pode até fazer, mas ele não vai passar da terra. Ele não vai passar da terra. Porque é quem determina quem vai entrar no céu, quem coloca as diretrizes, quem coloca as condições para entrar na cidade celestial é o próprio Deus. E lá ele não vai permitir entrar qualquer um que queira adulterar a palavra dele. Jamais. Quem vai recolher os santos no dia do arrebatamento, quem vai recolher a igreja, vai ser os anjos enviados pelo próprio Deus, que vai fazer a separação de quem obedece e de quem não obedece. Então pode fazer uma farsa adoração. Pode viver uma vida cristã do jeito que quiser. Pode colocar regras humanas. Pode inventar um monte de tradição. Pode subjugar e querer escravizar as pessoas. Mas na hora de subir para o céu, não vai subir. Não vai subir. Sabe por quê? Porque quem ensina a palavra de Deus tem que ensinar com verdade. Tem que ensinar com amor. Não adianta querer ter o domínio sobre as pessoas. Não adianta querer ensinar as pessoas a fazer o que é errado, querer subjugar, querer colocar um monte de regra. Ah, mas não pode cortar isso, não pode cortar o cabelo, não pode passar aquilo, porque senão vai pro céu. Tem um monte de gente com um monte de sonho, um monte de visão, um monte de coisa, falando que é a palavra de Deus e não é. Porque a palavra de Deus é a palavra e pronto, acabou. E como que eu entendo as escrituras? Através da revelação do Espírito Santo. Jesus garantiu. O Espírito da verdade, ele virá, e é ele quem vos guiará em toda a verdade. Ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar tudo aquilo que ele ouviu de meu Pai. Então quem garante a verdade da palavra não é filósofo, teólogo, não é especialista, não é mestre da lei, não é A, não é B, não é C. A palavra de Deus não pode ser explicada e ela não pode ser interpretada pela mente humana. Não existe razão. Se você quiser experimentar, decifrar, se você quiser explicar a palavra de Deus no modo humano, na mente humana, você não vai conseguir. Vai ficar confuso. Por isso tem muita gente criando um monte de historinhas, um monte de heresias, espalhando um monte de mentiras, porque quer explicar a palavra de Deus do modo humano, sendo que a palavra de Deus não pode ser explicada do modo humano. A palavra de Deus, ela é discernida espiritualmente. É o Espírito da verdade. A garantia que a gente tem de saber, entender verdadeiramente a palavra do Senhor é o Espírito Santo que Ele nos dá. Então não adianta. Um povo que presta uma adoração falsa, um povo que vive uma vida para Deus, servindo a Deus, dizendo que fazem coisas para Deus, mas o que ele vive, na verdade, são tradições de homens. São ideias de cristianismo criadas por homens. Porque a palavra de Deus, ela é leve. A palavra de Deus, ela não aprisiona.
A palavra de Deus, ela não causa transtorno. Ela é clara, ela traz paz, ela traz alegria. Aí Jesus vai dizer, o que contamina o homem é o que entra ou é o que sai? O que contamina o homem é o que se ele corta o cabelo, se ele não corta, se usa uma saia mais comprida, mais longa, se usa short, se usa calça. O que contamina o homem? É isso? Não. O que contamina o homem é se vai com A, se vai com B, se vai com C, se passa desodorante, se não passa, se faz isso, se faz aquilo. É isso que contamina? É o que a gente faz exteriormente? São as tradições? São as coisas, os costumes? A forma como a gente faz isso e faz aquilo? Jesus disse não. O que contamina o homem é o que sai do coração dele, da boca. Porque o que contamina o homem é o que sai da sua boca, não é o que entra. E a gente precisa entender. Jesus, ele chama a multidão e ele fala, ouçam, gente, por favor, ele chama a multidão para perto de si. Venham para perto de mim e ouçam e tentem entender. Procurem entender o que eu estou falando para vocês. Procurem entender isso. O que contamina não é o que você faz exteriormente. Às vezes, exteriormente eu estou aqui vivendo uma vida de adoração para Deus, achando que esse jeito é o jeito de servir a Deus. Mas o coração é cheio de maldade. Anda na doutrina, né? Fisicamente anda na doutrina. Anda muitas vezes, aparentemente, olha, é crente. Mas o coração tá cheio de maldade. Abre a boca para fazer fofoca. Abre a boca para poder falar mentira. Abre a boca para poder apontar o dedo e acusar. Ah, mas tá andando na doutrina, anda com a Bíblia debaixo do braço, vai para lá e vai para cá. Mas não. Jesus diz que aquilo que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Jesus diz também, ele vai continuando aqui dizendo para os seus discípulos, porque os discípulos chegaram para ele e começaram a perguntar, Senhor, o Senhor sabe que o Senhor está ofendendo os fariseus, como que o Senhor acabou de dizer? E eu posso estar ofendendo muita gente aqui agora com essa mensagem, mas eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque o Senhor me chamou para pregar a palavra dele. Eu não prego uma mensagem para agradar A, B, C ou D. Eu fui chamado e tenho um compromisso com o céu. É de compartilhar e ensinar a palavra do Senhor. Então, os discípulos falaram, Senhor, o Senhor sabe que o Senhor ofendeu os fariseus? O Senhor acabou de ofender os líderes religiosos. O Senhor acabou de ofender os religiosos. E Jesus falou assim, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, essa planta vai ser arrancada pela raiz. Se não foi Deus que plantou, vai ser arrancado. Se a palavra que foi lançada, se o ensinamento que está sendo anunciado não foi Jesus que plantou, vai ser arrancado. Toda tradição humana, toda religiosidade, todo uso e costume que não está dentro da palavra de Deus vai ser arrancado pela raiz. É isso que Jesus está falando. E aí Jesus disse, toda planta que não foi plantada, meu Pai vai arrancar. Portanto, não façam caso deles. Olha o que Jesus disse. Sabe por que não façam caso desses líderes religiosos? Eu ofendi eles com essas palavras, mas eu estou aqui para ensinar. Eu estou aqui para falar a verdade claramente. É o que Jesus estava dizendo. No versículo 14, Jesus disse, não façam caso deles, porque eles são guias cegos, conduzindo outros cegos. E se um cego conduzir outro cego, o que vai acontecer? Eles vão cair num buraco. Eles vão cair num buraco. É isso que Jesus está falando. Então não liguem para esses que ficam ensinando coisas humanas, regras humanas, ao invés de ensinar a palavra de Deus. Gente, Deus olha para o coração, Deus olha para o seu interior, Deus não está nem aí para o seu físico. Porque quando o seu coração é transformado, automaticamente o seu exterior também é transformado. Mas tem gente que quer ser crente de fora para dentro e não existe isso. Porque a gente deve ser crente de dentro para fora. É um novo nascimento de dentro para fora. É algo que começa dentro do meu coração. Uma pureza nos meus pensamentos, uma pureza nas minhas ações, uma pureza no meu pensar, uma pureza de Deus, a vida de Deus nas minhas atitudes. Porque a adoração não é música, adoração não é louvor, adoração não é o que a gente faz só nos cultos, adoração é as nossas práticas, é o nosso conjunto de ações que glorificam a Deus. Quando eu pratico o amor, pratico a palavra de Deus, eu estou adorando a Deus. Então, adoração é o meu conjunto de ações que eu pratico no dia a dia que agradam o meu Deus. Porque a falsa adoração são falsas atitudes, são coisas que parecem ser de Deus, mas na verdade não são. É isso que Jesus está ensinando. E aí Jesus disse, aí o Pedro, ele aproxima e fala, Senhor, então nos explique o que quer dizer
a parábola do que o que contamina não é o que entra pela boca. Aí Jesus disse: Pedro, você ainda não entendeu? Será que você ainda não compreendeu? Porque Jesus fica bobo, tem hora que ele fala as coisas tão claras e a gente ainda não consegue entender. Por que motivo a gente não consegue compreender? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de entender a palavra de Deus. Gente, o Espírito Santo que mostra, pede o Espírito Santo para te revelar, pede o Espírito Santo para te ensinar. Ele vai te ensinar, ele vai abrir seu entendimento. Jesus disse, versículo 17, tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contamina. Então o que Jesus estava ensinando para os discípulos não é as tradições, o fato de não viver dentro da doutrina, dentro das tradições dos líderes religiosos, da comunidade que você congrega que vai te contaminar, mas é o que sai do coração. Porque o que sai do coração são os maus pensamentos, o homicídio, a vontade de matar, o ódio, a raiva. Aí eu tenho raiva do irmão que falou mal de mim, eu tenho raiva do irmão que não quis me ajudar, eu tenho raiva, eu tenho ódio do pastor, eu tenho ódio do fulano, eu tenho ódio do meu vizinho, eu tenho isso. Homicídio. São sentimentos de homicídio. O ódio pelas pessoas é um sentimento de homicídio. Aí vem também o adultério, olhar para aquilo que não é seu, desejar aquilo que não é seu, sabe? E aí também vem, não tem tempo de falar de tudo, minha gente, imoralidade sexual, roubo, mentira. Aí eu lembro da palavra de Jeremias 17, versículo 9, que o Senhor disse, o coração humano, ele é mais enganoso que qualquer outra coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto ele é mau? Aí Deus responde, o Senhor, eu examino o coração e eu provo os pensamentos, eu dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Então as nossas ações estão ligadas ao nosso coração, porque o coração é a gente, é os nossos pensamentos, a gente é aquilo que a gente pensa, o que está dentro da nossa mente. Nós precisamos conhecer a verdade. Quando Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava falando para um monte de gente que conhecia a palavra de Deus. Ele estava falando para um monte de judeu, para um monte de gente, tinha líderes religiosos, ele tinha um monte de gente ali que sabia e conhecia a palavra de Deus, mas eram só religiosos. Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Vamos começar a segunda-feira buscando conhecer mais da palavra de Deus. Vamos abrir os nossos olhos e parar de deixar que o engano desse mundo tome conta do nosso coração. Em um tempo que parece ser fácil ser crente, mas não é. Não está sendo fácil ser crente nesses dias. Porque existe muita contaminação, muita corrupção no ensinamento da palavra de Deus. É muita mensagem para afofar o ego e o coração das pessoas. É muita mensagem para agradar. É muito revelation. É muita revelação, muita coisa, muita mensagem para poder afofar o ego das pessoas. E pouco se ensina sobre como deve viver uma vida cristã. Como que deve ser a nossa conduta. Como que as nossas ações diante do mundo são de verdade uma verdadeira adoração. Deus é espírito e importa que quem adore a Deus adore em espírito e em verdade. E a palavra de Deus é a verdade, ela é espírito e vida. Então temos que andar na palavra de Deus ensinada a nós pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guia na verdade. Então, meu irmão e minha irmã, que nós possamos praticar isso, que possamos buscar isso. Porque não adianta nada a gente ouvir a palavra de Deus e não entender. Jesus disse, ouçam e procurem entender. Ouçam e procurem entender. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, diante da Tua palavra eu oro pedindo ao Senhor, Pai. Eu sei que a Tua misericórdia está sobre nós, pois a Tua palavra diz que todas as manhãs a Tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. A Tua palavra diz que a bondade e a misericórdia nos acompanharão, nos seguirão todos os dias da nossa vida. Mas existem pessoas que estão me ouvindo que precisam de misericórdia. Muita misericórdia. Porque apesar de ouvirem a palavra, apesar de irem na igreja, precisam ser despertadas, precisam ser acordadas, precisam ser, Deus, iluminadas para viver uma vida cristã com verdade. Senhor,
Desperta-nos. Desperta-nos no meio dessa geração aonde parece que é bom demais ser crente, é bom demais ser gospel, é bom demais ir na igreja, fazer parte de uma instituição. É muito bom os momentinhos que a gente vive, Senhor, mas não é de momentinhos que o Senhor nos chamou para viver. O Senhor nos chamou para fazer diferença, para brilhar, para nos preparar, para denunciar o pecado, para denunciar o mal. O Senhor nos chamou para resgatar, Senhor, pessoas das trevas e trazê-las para a luz. Que nós possamos, Deus, nos levantar nesse tempo. Que possamos ser adoradores de verdade. Que não, Senhor, venhamos prestar uma falsa adoração. Com ações que parecem ser de Deus. Por tradições que a gente aprendeu dos homens. E muitas vezes anulamos o mandamento para poder seguir uma doutrina. Para seguir uma instrução, uma regra que foi criada por alguém, por um homem. Senhor, tem misericórdia. Abre os olhos do teu povo, abre os nossos olhos. Que o fogo do Espírito Santo possa nos purificar. Que o fogo do Espírito Santo possa iluminar e queimar em nós tudo aquilo que não presta. Aviva os nossos corações. Avivamento não é mover, não é barulho, não é gritaria. Avivamento é as pessoas voltando para a tua palavra. É a igreja se prostrando e abraçando o Evangelho e vivendo essa palavra. Pai, no nome de Jesus é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém